A Aldeia dos Magos. Livro 1. A Crise da Magia no Norte. Capítulo 1. A Descoberta. No humilde vilarejo de Silver Lake, a vida era simples e o povo que ali habitava era trabalhador e sobrevivia do cultivo dos campos e do comércio local. Os que ganhavam algum dinheiro a mais eram os que possuíam pequenas terras produtoras de grãos, como o trigo e o milho, além de feno e de carvão feito com as próprias árvores das florestas locais. Quase todos esses produtos tinham como destino a cidade vizinha de Goldland. Silver Lake era um vilarejo que se localizava no reino de Kingdoms River, um dos reinos do norte. Há muito tempo atrás, quando o vilarejo ainda não existia, antigos cavaleiros passavam constantemente naquela região, e um grande lago que havia ali era referência para o caminho da trilha que eles desbravavam, pois não existiam estradas naquela época na região. O lago era calmo, e quando recebia a luz do sol pela manhã, projetava um espelho d'água prateado muito bonito, e acabou inspirando o nome do lugar. Perto do lago, os cavaleiros constantemente montavam seus acampamentos para descansarem e prosseguir viagem. Ao longo do tempo, algumas pessoas começaram a se fixar permanentemente no local, que acabou por se tornar um pequeno povoado. As crianças de Silver Lake adoravam brincar livres e soltas como pássaros no ar. Asha não era diferente. Ela adorava cuidar de seus irmãos e diverti-los com brincadeiras. Asha era uma menina cheia de vida e muito esperta. Era uma daquelas crianças com olhos reluzentes que transmitem toda a beleza do mundo. Uma garota de inteligência ímpar, corajosa, muito bondosa, sonhadora e muito feliz, apesar da pobreza de sua família, assim como da maioria das famílias do vilarejo. Asha é a filha do meio de um total de 5 irmãos. Paul e Peter, com seus 17 e 16 anos, respectivamente, já ajudavam seu pai, Tom, no campo onde o trabalho era árduo e toda a mão de obra era bem-vinda. Asha, que tinha 13 anos, sempre cuidava de seus irmãos mais novos, Patociliá, de 5 anos, e Marco, o caçula, de apenas 3 anos, uma vez que sua mãe Helena trabalhava na pensão do vilarejo. O vilarejo era pequeno, mas constantemente frequentado por viajantes, comerciantes e cobradores de impostos do rei, pois o povoado estava na rota entre 2 cidades muito grandes e importantes do reino, Goldland, que a cavalo ficava a um dia de viagem a oeste, e a cidade de Wide River, que ficava a quase 3 dias de viagem ao norte. Vitória, a irmã mais velha de Helena, não tinha filhos e nem grandes afazeres. Por isso, algumas vezes, cuidava de seus sobrinhos pequenos, Liá e Marco, para que Asha ajudasse sua mãe na pensão em dias de maior lotação, quando o trabalho da cozinha e de limpeza aumentava muito. Logo, apenas Helena e a velha dona do estabelecimento quase não davam conta. Mas apesar de toda essa responsabilidade para com os irmãos mais novos e o trabalho na pensão, Asha não se impedia de divertir um pouco. As brincadeiras perto do lago do vilarejo eram constantes e Asha, sempre que podia, levava seus irmãos até lá, atravessando um pequeno trecho do bosque. Certa vez, ao atravessar esse trecho com seus 2 irmãos menores, se deparou com um caçador que ao vê-los pediu silêncio, pois ele havia avistado um cervo ali pertinho e não queria que as 3 crianças o espantassem. A garota manteve seus 2 irmãos quietos e após alguns minutos o cervo apareceu entre os arbustos, sem notar qualquer presença. O caçador foi preciso em sua pontaria, alvejando o cervo, que foi imediatamente ao chão. Asha não esboçou nenhum espanto ao ver o ocorrido, apenas se preocupou em tapar os olhos de seus irmãos para preservá-los de tal cena. O caçador lhe agradeceu pelo silêncio e por não terem espantado sua caça. A menina seguiu seu caminho até o lago, onde passaria a manhã brincando com seus 2 irmãos. Em outra ocasião, após terminar suas tarefas na pensão, Asha já se preparava para ir embora, quando a senhora dona da pensão veio até ela com um pequeno embrulho de tecido em suas mãos e disse à menina: Asha, minha querida, veja o que chegou para mim. Vá até os ninhos das galinhas e pegue pelo menos 3 ovos. O que é isso? Questionou Asha. Isso, minha querida, é açúcar e farinha de amêndoas que encomendei aonde nossos hóspedes queriam para as terras do sul. Vou pegar leite, trigo e um pouco de manteiga para fazermos biscoitos que você nunca comerá mais gostosos em sua vida.
A velha dona da pensão esperou por meses essa encomenda chegar. Esses ingredientes eram caros e difíceis de se conseguir, mas ela economizou dinheiro por algum tempo para comprá-los, pois queria sentir o maravilhoso sabor da iguaria que seu marido havia feito questão de servir aos convidados na ocasião de seu casamento. Entusiasmada, foi até os ninhos e em seguida até a cozinha com os ovos, e lá a velha senhora já estava colocando fogo na lenha para assar os biscoitos. Vou te mostrar como se faz, minha querida menina. Não vamos conseguir fazer muitos, pois os ingredientes são poucos, mas vai valer a pena. Espere só e você verá. Após fazer a massa dos biscoitos, as duas colocaram porções redondas no tabuleiro de metal e o levaram ao forno que já estava quente. Em menos de 20 minutos, um cheiro delicioso de dar água na boca se espalhou pela cozinha, quando a senhora abriu o forno e retirou os biscoitos que ainda estavam bem quentes e numa aparência muito apetitosa. Ao todo, os ingredientes renderam apenas 13 biscoitos, que cada um era aproximadamente do tamanho da metade da palma da mão da menina. Pegue, menina, 2 para você e mais 2 para serem divididos com seus 2 irmãos menores. Mas cuidado, estão bem quentes, disse a velha senhora, lhe entregando 4 biscoitos. Obrigada, mal posso esperar para experimentar. Vou levá-los para casa agora mesmo, disse a garota muito contente. Chegando em casa, Asha foi correndo entregar os biscoitos a seus irmãozinhos. Ela mal podia esperar para ver o rosto deles comendo aquelas delícias que nem ela própria havia experimentado ainda. Ao encontrá-los, ela deu um para o Marco e outro para Liá, que devoraram imediatamente. Seus 2 irmãos mais velhos, sentindo o cheiro dos biscoitos pela casa, se aproximaram. Que cheiro é esse? Perguntou Peter. São biscoitos que a dona da pensão e eu fizemos, respondeu Asha. Nós queremos também, pelo cheiro parecem deliciosos, disse Peter com água na boca. Eu só ganhei 4, já dei um para Liá e um para Marco, já que fui eu quem ganhou e ajudou a fazê-los. Vou ficar com um e darei um para vocês dividirem. Puxa vida, trabalhamos pesado na lavoura. Não é possível que teremos que dividir algo tão pequeno, disse Peter, tentando comover sua irmã. Pensando bem, podem ficar com esses 2 aqui então, disse Asha, entregando os 2 biscoitos restantes ainda relutante, mas reconhecendo o trabalho dos irmãos. E para você? Perguntou Paul, o primogênito, que apesar de também estar morrendo de vontade de comer, se preocupou com sua irmã. Ah, sim, eu já comi na pensão. Deixe-me apenas experimentar um pouco do seu, Paul, mentiu Asha, dando uma mordiscada no último biscoito antes de entregá-lo para Paul. Ela ficou olhando os 4 comerem. Afinal, não contava que Peter e Paul estariam em casa naquele momento, pois por algum motivo eles vieram da lavoura mais cedo naquele dia. Naquele momento, ela pensou que poderia, de repente, pedir à senhora dona da pensão mais um biscoito e lhe explicar o que houve. O que de fato não deu certo, pois quando ela voltou no outro dia para trabalhar na pensão, a senhora já havia comido todos para a infelicidade da garota. Mas em seu dia a dia, a rotina com a sua família era agradável e feliz, como de qualquer outra criança do vilarejo. Em uma manhã de sol e de bastante quietude, a garotada do vilarejo brincava de esconde-esconde à beira do lago numa antiga floresta ali perto. Era a vez de Asha procurar pelas crianças, inclusive por sua irmã Liá, debruçada sobre o tronco de uma árvore, com os olhos tapados e de mãos dadas com Marco, seu irmãozinho caçula. Asha contou até 20 e saiu andando de ouvidos e olhos atentos para localizar o esconderijo das demais crianças. Ela olhou atrás de alguns arbustos, atrás de alguns troncos, e nesse instante observou ao longe uma estranha aura de luz intermitente em meio às árvores. Curiosa, aproximou-se para ver do que se tratava, e chegando bem de perto, avistou uma espécie de portal. O portal era como um grande espelho brilhante. Lá dentro, viu um homem e um velho incomuns que estavam a brigar quando o homem lançou o velho contra uma árvore e levantou sua espada, ameaçando-o. Vendo aquilo, Asha segurou firme a mão de Marco, apertando-a involuntariamente mais do que deveria, causando-lhe dor, e o menino imediatamente deu um grito. Neste momento, o homem com a espada na mão
viu Asha e lançou um olhar de espanto e fúria em sua direção. A garota se assustou e caiu sentada ao chão, temerosa e ofegante, mas lúcida para ver o ancião encurralado, aproveitar a distração de seu agressor e esticar o braço na tentativa de fechar o portal, em um movimento mágico de sua mão. Num golpe rápido e brusco, o braço do ancião foi decepado pelo seu agressor e caiu à frente de Asha, que ficou congelada e muda de susto, ainda segurando a mão de Marco. O portal se fechou e Asha pôde ver aquele braço ficar dourado e se transformar em uma peça sólida bem diante de seus olhos. Após alguns instantes de espanto e com um pouco de coragem, ela se aproximou do objeto e o tocou. Sentindo a solidez e o peso daquela peça, percebeu que se parecia mais com uma parte de uma estátua do que com a de um corpo. Asha viu que podia se tratar de ouro, pois já vira ouro outras vezes em posse de viajantes que passavam por Silver Lake. Ela olhou onde estava o portal, andou em volta e não viu sinal de mais nada do que tinha visto, a não ser a peça dourada que estava no chão. O portal havia sumido repentinamente. A garota não pensou duas vezes, pegou a peça e a bateu contra uma pedra para confirmar sua solidez. Espantada, logo pensou que poderia trazer grande felicidade e alívio para sua família, caso fosse ouro, mas também pensou o que poderia ter acontecido com aquele velho e se tudo não passou de uma ilusão. Ela estava confusa. Como seus pais acreditariam em tal história? Resolveu enterrar a peça na floresta rapidamente e decidir depois o que fazer. Encerrou a brincadeira e foi embora levando seus irmãos. À noite, Asha pensou e pensou. Não conseguia dormir. Ela já tinha ouvido histórias de feiticeiros e bruxos e pensou por um momento que aquilo tudo poderia lhe trazer algum tipo de maldição e decidiu que o melhor seria pegar uma pequena quantidade e trazer para casa a fim de que seus pais confirmassem se era ouro ou não. E assim o fez. Logo pela manhã, pegou o martelo e o ferro de talhar madeira de seu pai, foi até a floresta e tirou uma lasquinha da peça e a enterrou novamente. Ela voltou onde tinha visto o homem e o ancião através do portal e nenhum vestígio encontrou. Então decidiu não pensar mais naquilo. O deslumbre de um futuro excepcional para si e sua família era tão imenso que não justificava ficar preocupada com algo que nem ela mesma tinha certeza exata do que havia visto. A única certeza agora é que parecia que ela tinha ouro suficiente para mudar por completo o seu destino e de sua família. Toda contente, levou até sua mãe e já se preparava para sair para o trabalho e a mostrou. Porém, seu pequeno plano falhou. Sua mãe ficou perplexa e lhe perguntou onde havia pegado aquele ouro. Asha disse que a encontrou caído por acaso, mas sua mãe a repreendeu e, exaltada, lhe botou de castigo, lhe proibindo sair de casa naquele dia. Helena ficou preocupadíssima ao ver aquele pequeno pedaço de ouro com sua filha e decidiu esperar Tom, seu marido, chegar do trabalho para que a ajudasse a resolver o problema. A vida da família já era dura, logo Helena ficou aflita e preocupada pela origem daquele ouro. Asha não teve sorte, pois mais tarde, ao saber do ocorrido, seu pai lhe bateu, exigindo a verdade, e em meio à surra, ela disse repetidas vezes como de fato tudo ocorreu, mas como imaginava, ninguém acreditou. Sem receber outra resposta, seu pai ordenou a todos os filhos que se aprontassem para ir para a cama mais cedo. Tom não era um pai ruim, mas em meio ao seu cansaço e ignorância, achava que os problemas de educação dos filhos sempre se resolviam com surras e gritos estridentes. Não suportava a ideia de sua filha ter roubado algo e ainda lhe contar uma mentira absurda daquelas. Helena, por sua vez, era uma mãe amorosa, mas estava preocupadíssima, pois sabia que as consequências para roubos naquele reino não eram boas, e Asha já não era mais criança. O casal então decidiu guardar a lasquinha de ouro para ver se alguém iria reclamá-la e proibiu a todos da casa de tocar no assunto com outras pessoas. Passados alguns dias, Asha perguntou a seus pais sobre o ouro e eles a repreenderam, dizendo-a para não tocar no assunto nunca mais,
pois pensavam que talvez a pessoa de quem ela havia roubado ainda não se dera conta do furto ou não sabia quem foi o ladrão. Asha todos os dias pensava em tudo que poderia fazer com aquele ouro. Ela adorava ouvir as histórias dos viajantes que ficavam na pensão, de suas andanças, de todas as pessoas que já conheceram por aí, das cidades que já passaram, das viagens de navios e dos livros que já leram. Era muito agradecida à velha da pensão por ter lhe ensinado a ler. A velha nem sempre gostou de ler, pois assim como a grande maioria das pessoas do vilarejo, pensava ser uma perda de tempo. Mas após ficar viúva, imaginou que era uma boa maneira de matar a saudade de seu velho companheiro que apreciava um bom livro. Ele lhe ensinou a ler e escrever para tomar nota das contas e anotações dos negócios da pensão. Apesar de ter restado apenas poucos livros do falecido em condições de leitura, ela e Asha mantinham o hábito vivo, mesmo tendo lido todos os exemplares várias vezes. Asha confiava muito na senhora dona da pensão. Um dia comentou com a velha sobre a lasquinha de ouro que estava em sua casa e que em algum momento compraria vários livros novos com ela, mas que só não havia feito ainda porque seus pais achavam que ela tinha furtado-a em algum lugar. A velha repreendeu, dizendo que estava falando bobagens, mas que se fosse verdade, guardasse em segredo, pois na pensão as paredes tinham ouvidos. Não demorou muito para que o boato percorresse o vilarejo e chegasse aos ouvidos de um astuto comerciante local, que, em malícia, foi à casa de Asha afirmar que havia sido furtada em um determinado dia em seu comércio uma pequena quantia de ouro e que seus filhos viram Asha por perto naquele dia. Todos esperavam o patriarca da família chegar para pressionar a menina, que ainda repetia a verdadeira história. Quando Tom chegou, Asha viveu seu pior dia até então. Ela implorou a sua mãe e a seus irmãos mais velhos para que acreditassem nela, mas só recebeu olhares de condenação e desprezo por ter trazido vergonha à família. O comerciante disse que perdoaria tudo e que só queria o que foi roubado de volta, pois se tratava apenas de uma jovem criança que era tão imatura que inventou fantasias para encobrir seu deslize. Ao ouvir isso, Asha se encheu de raiva e revolta, e uma angústia terrível invadiu seu coração, pois nunca havia dado motivos para ser julgada como ladra, principalmente pela sua mãe, por quem tinha uma grande esperança de ser compreendida. Antes do alvorecer e na quietude da madrugada, pegou suas coisas e saiu de casa para talvez nunca mais voltar, pois sabia que sua vida ali nunca mais seria a mesma e que, no fundo, a verdade é que todos naquele lugar estavam entre ela e seus sonhos. Em seguida, foi até a floresta e cortou um dedo da peça de ouro e o dividiu em vários pedacinhos para que pudesse levar consigo. Enterrou o restante da peça novamente e seguiu para a estrada a caminho de Goldland, pois aquela cidade já teve sua época aurífera, gloriosa, e seus habitantes negociariam ouro sem muitas perguntas.